Agora são 3h59, gente. Eu vou deixar, então, o Giro dos Famosos para um outro bloco. Só lembrando vocês que eu estou falando da Eliana, que já está gravando os últimos programas no SBT, que a Globo acordou e está vendo que os remakes não estão funcionando, chamou de volta o diretor de Pantanal, que ela demitiu logo depois do sucesso do Pantanal. Estou falando também que a Maraísa está namorando e quer casar, quer ter filho, tudo esse ano. Então, para ter filho esse ano tem que correr, né? Vanessa Camargo também, que expulsou um espectador lá do show dela, que estava fazendo gestos obscenos dentro do show. Ela expulsou o cara de lá e explicou que não acha certo o que ele estava fazendo, que estava não só ofendendo a ela, como as pessoas que estavam lá dentro. Mas agora a gente vai começar com o nosso assunto, que eu falei que é o assunto de hoje, que eu assisti já tem 2 semanas que eu estou agarrada assistindo documentários não só sobre o caso ET de Varginha, como a gente acaba indo até para outros, porque tem, né, vão aparecendo outras coisas, o caso Prato também, que eu achei muito legal, que eu lembro na época, porque o caso Prato foi em 1977. Eu lembro desse caso, eu lembro do caso de Varginha, então eu lembro dessas coisas todas, e na época eu lembro das desculpas também, que tudo não é nada, tudo vira nada. Então, João Paulo, tudo bem? Um prazerzaço estar aqui, Dirlene. Ô, gente, o João Paulo, eu vou falar que ele é um ufólogo iniciante. Aspirante. Aspirante que fala? Sim. Eu tô falando com ele que eu quero entrar pro grupo, então assim, eu vou ser aspirante do aspirante. E ao nosso lado tá o Lincoln, que todo mundo conhece o Chão Boiadeiro, mas hoje ele está como Lincoln, porque hoje ele veio para conversar também, porque ele também gosta do assunto, né, Lincoln? Isso, tô a paisana hoje, Dirlene. Boa tarde. Quase não foi reconhecido. Mais sério agora. Mais sério, né? Então vamos começar, gente. Foi em 1996, janeiro de 1996. Um casal avistou no meio do mato um objeto voador não identificado, soltando fumaça e meio desmoronando na parte de trás. A partir dali, dizem que ele continuou seguindo lentamente até que ele pousou ou caiu, enfim, não sei dizer o que aconteceu direito, porque o que eu vou contar aqui para vocês, a minha parte, é do que eu estou acompanhando dos ufólogos que trabalham nisso há quase 30 anos. São 27 anos já do caso de Varginha, então são pessoas que trabalham desde aquela época, todos documentados, todos com muitas coisas. Então, o João e o Lincoln, que também gostam dessa área, estão aqui para falar sobre isso. O que a gente pode falar, talvez, eu não sei o que eles vão falar. Eu não vou falar para vocês que é um ET, que é extraterrestre. A gente não sabe. O que a gente sabe é que as criaturas apareceram, foram vistas, identificadas, Estados Unidos buscou, levou tudo embora, levou a nave embora também. Vamos começar com ele? João, começa contando a história para nós. Então. Aí você pode falar, nós vamos falar. Beleza, claro. Vai. Você pontuou de forma excelente que o caso de Varginha começa antes do dia 20 de janeiro de 96, que é a data em que praticamente tudo aconteceu. Sim. No dia 13, a data é um pouco ambígua. Alguns dizem que foi dia 13, dia 19, mas vamos tratar como se fosse dia 13, que é o que a maioria dos relatos apontam. Precisamente às 1h da manhã, um casal de caseiros da Fazenda Castilho visualizou esse OVNI, esse objeto não identificado, sobrevoando parte da fazenda em que eles eram caseiros, eles trabalhavam. Sim. Bem no pasto, bem na frente da janela deles. Segundo os dois relatam, o objeto estava voando a uma altura de 5 metros de altura, o que sim, acredito que é impossível, porque 5 metros de altura bateria em várias árvores, bateria na própria cerca, em alguns animais do pasto. Mas eles descrevem que o objeto estava sim, tinha um formato de charuto, era um objeto cinza, um objeto metálico, estava com a traseira destruída e com um grande rasgo em todo o comprimento do objeto. Ô, João, isso aí é o Eurico e a Euralina, né? Isso tá falando, mesmo. tá certo. É a Eurico e a Euralina. Casal. Mas então não era 5 metros, né? Porque 5 metros... porque não tem como. Primeiro que eles estavam à noite. E naquela época também né? Eles estavam à noite, no meio do mato. Eles viram aquilo. 5 metros já estava caindo praticamente. Não ia... Sim. Não tem como você calcular de longe. Se fosse um piloto Sim. costuma ter, né? Conseguir fazer um cálculo bem feito. Esse relato
ele é desacreditado principalmente por causa disso. Tanto esse fator da altura, quanto pelo senhor do casal, que eu me esqueci o nome, Eurico. Ele descreveu que o objeto teria demorado 40 minutos para percorrer toda a distância do pasto. Isso aí eu acho que também pegou pesado. Sim, cerca de 500 a 600 metros. Ele teria demorado 40 minutos para percorrer até sumir, além das montanhas das colinas da região. Fernão Dias ali. Isso mesmo, Fernão Dias. Porque a Fazenda Castilho fica a 10 km de Varginha, no sentido contrário. A gente tem essa impressão, o contexto do caso, de que os aliens estavam indo para Varginha. Teoricamente, os aliens, as criaturas estavam indo para Varginha, mas na verdade a nave estava voltando de Varginha. Ela passou pela Fazenda Castilho, a 10 km de Varginha, até cair de fato na Fazenda Maioline, a 30 km, também na Fernão Dias, entendeu? Então, assim... Essa fazenda é onde? Em Varginha? Ela é a segunda fazenda? Ela é a 30 km de Varginha. Mas pertence a qual município? Pertence a Varginha. Isso mesmo. Tá. Ô, João, mas igual você comentando aí, com relação, diz que tinha fumaça, né? Ele falou que não é assim. Então, assim, pelo que eu estudei e tal, tudo indica que essa nave ela foi abatida pelos americanos. O pessoal acha que a nave apareceu ali do nada, sobrevoou, queria fazer algum contato, mas não foi. Dizem pelo menos os relatos, que ela foi abatida, né? Como, por exemplo, eu vou cair aqui em Varginha porque eu gosto demais de um pão de queijo, vou lá comer um pão de queijo, o ET. Esse povo de Varginha. Não foi. Foi um acidente que, por um acaso, caiu aqui, né? Coincidentemente, existe o relato de que às 1h da manhã, na madrugada, na verdade, do dia 13, a Força Aérea Americana teria notificado a FAB, a Força Aérea Brasileira, de que havia um objeto com comportamento de queda no sul de Minas, entendeu? Sim. Então, assim, já era algo sendo esperado pela Força Aérea Brasileira e pelo Exército Brasileiro. Tanto que a ESA, a Escola de Sargento das Armas, que fica em Três Corações, a 28 km de Varginha, foi notificada às 8h da manhã. Às 8h da manhã, eles falaram com os militares da ESA, olha, alguma coisa aconteceu ali, vocês têm que partir para lá imediatamente, entendeu? Então, para um pouquinho. Então, a gente para aí, tá? O objeto foi visto. Então, foi visto primeiro, eu não sei se foi dentro dos Estados Unidos ou foi visto no mar, alguma coisa assim. Que ele foi abatido, diz que foi entre o América Central e a América do Sul, onde eles conseguiram abater a dúvida que existe aí em cima aí é por que eles não abateram totalmente, ou os Estados Unidos perseguiram uma nave e não conseguiu... abateu, mas ela foi andando devagarzinho, ficou uma coisa esquisita assim, não ficou? A gente vai continuar, daqui a pouquinho a gente volta. 15 minutos, o assunto hoje é o ET de Varginha. Então, por quê? Esse assunto veio à tona novamente, gente, olha, o YouTube está explodindo de tanto documentário, entrevistas e podcasts sobre o assunto, que voltou agora porque muita gente que não tinha coragem de falar naquela época está tendo coragem de falar agora, ou teve coragem de falar um pouco depois, 2015, teve gente que se abriu em 2020, teve gente que começou a falar agora, muita gente tem medo ainda, pessoas que dizem que foram ameaçadas, que tiveram que assinar documentos. E aí, boa tarde, Irlene, sou Eliane de Varginha, estou há 1 ano e 4 meses morando em Divinópolis. Eu acompanhei as gravações do programa Caceta e Planeta e também gravações da Sabrina Sato. Mas aí eu vou te falar uma coisa, mas aí já leva para o lado da brincadeira, da sátira. Da zoeira, né? E é exatamente isso que a gente quer desmistificar. Que esse é o objetivo, fazer com que essas notícias sobre WAPs ou OVNIs, elas se tornem ridicularizadas, né? Então, João, onde é que a gente falou? A gente tratou sobre o primeiro relato em ordem cronológica. Da nave lá que ela falou assim, que ficou 42 minutos voando e também que estava 5 metros de altura. Tá, mas, gente, eles não são obrigados a saber, numa distância X, qual é a altura que tá. Ainda mais numa época como aquela, um pasto escuro, sabe? Onde as sombras se confundem, onde tudo pode parecer o que não é, entendeu? Então, eu acho que é um pouco demais forçar a barra, você querer tanta especificação em um relato como esse, entendeu? Ainda mais que é um relato que foi gerado no meio da madrugada, sabe? Sim. Pelo casal dos caseiros ali, o senhor Eurico e a esposa dele, eu me esqueci o nome. Oralina. Isso. Oralina. Dona Oralina. Isso foi por cerca de 1h da manhã que aconteceu. 1h da manhã. 1h da manhã que apareceu a nave e eles viram.
Isso. Agora, que dia que foi isso, será? Foi dia 13 de 13 de janeiro? 13 de janeiro. Não foi 19, não. Então, tem essa ambiguidade, sabe? Mas a maioria dos relatantes, principalmente o próximo que a gente vai falar em breve, que é o que viu de fato a nave caída, relata como dia 13, entendeu? Ah, tá. Ok. Então vamos começar da nave caída. Não, primeiro a nave passou na frente dos dois, o casal. Na Fazenda Castilho. O casal viu ela indo embora e lá pra lá ela caiu. Sim. Ok. E aí, a partir dali, o que aconteceu? Então, a 30 quilômetros de Varginha, ainda na Fernão Dias, tem a Fazenda Maiolini, que é onde, teoricamente, teria sido, caído. De fato, a queda da nave. Passando por ali, por volta de 8 horas da manhã, estava um entusiasta de aeroplanos, aeromodelos, que ele estava indo para um campeonato de aeroplanos na região do sul de Minas, eu até me esqueci o nome dele. Segundo ele, pelo conhecimento que ele tinha com aviação e com isso, ele identificou pelo ambiente do cenário que parecia um ambiente de queda de um avião, de um objeto voador. Uhum. Ele relata que ele teria entrado, então, no caminho para a Fazenda Maiolini, e ao chegar lá, ele teria se deparado com um comboio de militares do Exército. Ele descreve que o que ele viu era uma equipe já preparada, já estabilizada na Fazenda Maiolini, já recolhendo provas, já preparando o ambiente, e que ele teria sido hostilizado para sair de lá o mais rápido possível. Uhum. Tinha um militar gritando, tira ele daqui, para outro militar, entendeu? E quando ele estava saindo, esse é um dos relatos mais legais dessa parte do caso. Quando ele estava saindo da Fazenda Maiolini, ele teria pisado em uma chapa de metal que, segundo ele, era parte do objeto, entendeu? Ele pegou essa chapa de metal e amassou a chapa e ela voltou à forma original dela. Sim. E quando isso aconteceu, veio um militar super hostil e tomou o objeto da mão dele, assim, de forma completamente, entendeu? Dando a entender que aquilo não era um lugar para ele estar, entendeu? Sim, que ele não podia estar com aquilo na mão de jeito nenhum e ainda mandou ele embora. Sim. Inclusive tem até depoimento dele na internet. Sim, ele voltou a falar em 2018. Assistir. Em 2018 ele voltou a falar sobre isso, teve outras entrevistas com ele. 2018, gente, o negócio aconteceu em 1996. As pessoas tiveram tanto medo de falar, por quê? Porque a primeira ideia é descredibiliza, ou seja, não teve, inventaram até que teve um casal de anões. Sim. Aí foi ridículo isso, gente. O Mudinho, que depois é um deficiente de Varginha. Era um deficiente que chamava Mudinho, que a família ficou revoltada deles terem usado o nome dele também. E aí, então, então essa nave caiu ali. Aí, quando ela caiu, os americanos já sabiam, já tinham avisado o Brasil, a ESA já estava toda preparada lá, já recolhendo os restos da NASA. Isso, da nave. A ESA é a Escola de Sargento das Armas, fica em Três Corações, ali a uns 27, 28 quilômetros de Varginha. E assim, na região do sul de Minas, é a maior base militar que tem. Ela é aberta ao público, então se vocês tiverem a oportunidade de irem até a ESA, vocês podem ir, claro. É uma visita programada, tem que se programar, tem que avisar eles, entendeu? Mas assim, não sei naquela época, mas hoje em dia, a ESA, ela é uma cidade independente, que funciona dentro de Três Corações. O corpo militar dentro dela é completo, tem médico, tem o pessoal do rancho, que é o pessoal que faz a comida para os militares, então assim, é o tipo de ambiente em que é possível se preparar uma operação desse nível, entendeu? Em que é possível se equipar e se preparar para receber algo desse calibre, entendeu? Entendi. Olha aqui, gente, nós vamos parar de novo, 4 horas e 22 minutos. Eu espero que esse barulho não esteja incomodando vocês, é porque eles estão mexendo aqui atrás, no prédio, então eles estão furando aí uns buracos aí no concreto. Mas a gente está tentando fazer tudo para que não atrapalhe aqui a nossa transmissão, tá? Qualquer coisa, vocês mandam mensagem para nós. A gente volta daqui a pouquinho. De volta ao nosso programa 4 horas e 40 minutos. João Paulo com a gente, Lincoln com a gente e eu com vocês. E o Klender também. Nós estamos falando sobre o caso do ET de Varginha, que está vindo com tudo. O Edson Boaventura, inclusive, um dos ufólogos, que já pesquisa há 27 anos o caso,
vai lançar um segundo livro, porque apareceram mais testemunhas, porque agora as pessoas estão começando a perder o medo de contar, ou esperando alguém morrer para contar, ou quase morrendo para contar. É muito triste essas coisas, porque a pessoa sofre a vida inteira, né? Não podendo contar, porque elas sofrem bullying, porque as pessoas fazem chacota. E quanto mais chacota fazem, melhor para quem está tentando esconder, né? Vamos voltar lá para... A nave caiu, os militares já estavam lá recolhendo tudo. Isso foi tudo levado para Campinas. Não. Ou para a ESA? Primeiro foi levado para a ESA. O pedaço da nave. Sim, um pedaço da nave e, posteriormente, os supostos corpos das criaturas. Quantos? 3? Quantos? Sim, todos? São 3. Todos, teoricamente todos. É difícil dizer porque, a partir daí, a história começa a se ramificar em vários pontos, entendeu? Porque o incidente de Varginha, de fato, aconteceu dia 20 de janeiro de 96. Que foi o episódio que virou tão midiático que o Brasil inteiro ficou sabendo. No Fantástico, principalmente. Não, teve o Goulart de Andrade. Fez um documentário, assim, muito bom. Vale a pena assistir. Quem não assistiu, é só procurar, gente. Goulart de Andrade, Varginha. Vocês vão encontrar aí o documentário excelente. É porque toda a história... Acabou que as grandes protagonistas da história são as 3 meninas, né? Sim. Liliane, Kátia e Valquíria. Isso. A Liliane e a Valquíria eram irmãs e a Kátia era amiga. Sim. Só que o que muita gente não sabe é que antes delas avistarem a criatura no muro, a famosa cena da criatura no muro, já havia sido capturado alguns alienígenas anteriormente. Pela parte da manhã, foi o primeiro. Acho que foi às 10h30 da manhã. Isso. Por volta disso. Por isso, 10h30. O Corpo de Bombeiros foi chamado porque uma criatura estranha, e eles explicam que chamaram o Corpo de Bombeiro, porque é Corpo de Bombeiro que faz captura de coisa estranha. Isso é um animal silvestre. Inclusive, relatam que os bombeiros foram com equipamento para capturar animais peçonhentos, redes, assim, aqueles bastões de corda para pegar cobra, etc. Luiz Cacheiro da vida, lobo-guará. Cobra, anaconda. Uma coisa muito interessante, esse caso é cheio de coincidências, né? Curiosamente, segundo os relatos dos bombeiros, tinha uma equipe dos militares junto com os bombeiros que estava fazendo a poda de árvores na região. Que quando os populares chamaram os bombeiros, os militares ouviram também, porque estavam juntos e se direcionaram junto com os bombeiros para a região onde foi capturada a primeira criatura, né? Isso eu não sabia. Diz que as crianças já estavam jogando pedra nele. Achando, né, que era algum animal lá pra espantar. A gente tava jogando pedra, né? nos seres lá. Inclusive dizem que os bombeiros formaram uma fila de militares, assim, de bombeiros. Em ver. Pra não permitir que as pessoas entrassem ou se aproximassem. Que todos tiveram que sair do caminhão um a um pra ir se posicionando pra fazer um V, para que ninguém entrasse, para que o Corpo de Bombeiros entrasse nesse V de policiais do Exército, soldados, enfim, para entrar no caminhão. Isso lá no Jardim Andere, né? Que é o bairro que eles foram encontrados lá em Varginha. Esse bairro. Na época ele era... Então, essa daí foi a primeira? Foi a primeira. A cena que marca essa primeira captura é a cena em que um dos bombeiros teria jogado um saco pra cima do caminhão dos militares, onde um militar teria agarrado e colocado a criatura dentro da famosa caixa de madeira, que é a caixa de madeira que é o grande misticismo de todo o caso de Varginha. A caixa de madeira que muita gente viu, muita gente tocou na caixa, viu a caixa se mexendo. Sim, essa caixa andou, viu? Essa caixa andou pra caramba. Então, aí vamos voltar. Aí, peraí, então os militares foram chamados porque tinham um avistamento de uma criatura esquisita no meio do mato. Tinha um grupo de crianças jogando futebol. E futebol. Eles estavam por perto porque eles estavam fazendo poda de árvores, junto com alguns militares que ouviram também da polícia militar e acabaram indo também. Assim, esse é comportamento comum das forças militares, tá bom? Principalmente quando eu servi no TG daqui. O TG, ele é uma célula militar menor. Então a gente fazia muito esse trabalho de apoiar os policiais militares, de apoiar os bombeiros. Então não é alguma coisa assim, fora do comum no meio militar, entendeu? Entendi. É o tipo de comportamento que geralmente células militares fazem. De ajudar as outras castas militares da sociedade. Os bombeiros, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, entendeu? Entendi. E aí por que será que eles tiraram um batalhão do... Batalhão que ele falou? Não, Pelotão.
de Belo Horizonte para ir para Varginha, hein? Pois é. Dizem que foi um dos soldados que está contando hoje que viu a criatura, porque ele falou que ele não... Ele falou, olha, eu não resisti. Eu olhei, na hora que eu olhei, eu assustei e virei para frente. Aí, de repente, ele falou que eles foram passando e ele falou que ele não resistiu e continuou olhando, até que a criatura, o olho da criatura e ele se encontraram. Uhum. Ele falou que ele começou a tremer, que ele não sabe como é que ele conseguiu ficar em pé diante do que ele viu. E aquele cheiro de amônia, né? Cheiro de amônia. Muito forte. Amônia, ele falava. Todos relataram muito cheiro característico o de cheiro. Sim. Do... Isso é uma coincidência Todo mundo perfeita. comenta. Todos, das meninas, que a mãe voltou lá para ver o que estava acontecendo. Chegou lá, não tinha nada, mas ela viu pegada. E o cheiro de amônia. Sim. Muito forte. A pegada larga, ela descreve como uma pegada larga, né? Com os dedos bifurcados. Isso. E... Inclusive os militares e as próprias vítimas falaram sobre isso, desse dedo bifurcado, todos. Gente, como é que eles conseguem descredibilizar as pessoas com tantas assim, pessoas né? descrevendo da mesma forma, né? Tanta gente sofreu e sofre por causa disso. A gente vai parar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. De volta ao nosso programa 5 horas, 4 minutos. Gente, essa história do ET de Varginha, ela é tão complexa e ela é tão grande que a gente está tentando até acelerar um pouco aqui para não atropelar também, mas a gente também não pode deixar de deixar algumas coisas para trás, que fica complicado. Então, nós entramos na parte que um dos ETs foram capturados, já tinha ali um caminhão da ESA, onde os soldados desceram em forma de V, inclusive alguns de Belo Horizonte, que eu vi o relato de um de Belo Horizonte, que viu a criatura, ele que falou que viu, não foi lá da ESA, ele era de Belo Horizonte, ele servia lá, como é que chama Belo Horizonte? Não sei. Belo Horizonte é o 12 tiro de guerra? 12º Batalhão de Infantaria. Então é esse, ele era desse grupo. Então ali ele viu a criatura passando dentro da rede com os bombeiros e depois ela sendo colocada numa caixa de madeira. Aí essa caixa de madeira botaram no caminhão, sumiram com o caminhão. E depois? Então, na verdade, antes do depois tem o durante. Durante tudo isso acontecia, teve muitos relatos de militares e de populares de que tinha vários caminhões militares rondando pela cidade sem rumo, como se quisessem, de certa forma, dissolver os populares ou chamar a atenção para outros pontos da cidade, entendeu? Enquanto essa movimentação acontecia. Quando o caminhão partiu de Varginha, ele foi diretamente para a ESA. Se eu não me engano, todas as criaturas chegaram na ESA no dia 22. Peraí, esse caminhão partiu levando 2 criaturas. Uma só. Uma morta... de manhã foi uma só, perdão. Foi uma só. Ah, tá. E a Viva lá mexendo? Isso foi na parte da tarde. Foi 1 hora da tarde, se não me engano. Uhum. Mas aí não foi os militares, foi a polícia militar. Foi a polícia militar. Que foi o sargento... Não, o soldado P2. Se desesperou e deu 3 tiros na criatura. Ah, não, esse foi outro. Isso. Os que entraram no mato. Não, o da polícia militar, que foi mais tarde. Eles entraram no mato. Ele teria se desesperado com o que viu e teria disparado 3 tiros contra a criatura. É o que contam os relatantes de que escutaram os 3 tiros. Tinha testemunhas, pessoas que moravam lá perto, que ouviram os tiros. A imagem, que é a imagem descrita por todo mundo nesse momento, porque tem várias imagens marcantes do caso. A imagem desse momento é que os militares, os policiais teriam saído do terreno baldio com 2 sacos. 2 sacos de campo, de barraca nas costas. Em um dos sacos tinha alguma coisa se mexendo freneticamente dentro e no outro saco estava parado. Provavelmente a criatura que foi alvejada. E o do caso do soldado também, né? Tem a caso do soldado. Peraí, nós paramos no segundo caso. Isso. Aí agora vem mais a terceira criatura. Essa terceira é das meninas? Isso mesmo. Por volta de 3 horas da tarde, Kátia, Liliane e Valquíria teriam avistado a imagem que ficou marcada assim, no imaginário popular brasileiro por tanto tempo, que é da criatura agachada no muro. Sim. Que é o relato que trouxe à população a imagem da criatura, a figura da criatura. E elas estavam muito perto, era de dia, gente, 3 horas da tarde. Elas estavam passando uma trilhazinha de mato, mas o mato estava baixinho. A gente corta caminho na roça aí, ó. E tinha um muro, então assim, ele não estava nem no meio do mato. Ele estava encostado no muro, agachado, né, assim, do jeito que o Clender está mostrando aqui, assim.
Então, gente, não tinha mato, era matinho. E o muro era claro. A gente até tem a imagem do muro, o muro era claro. Então, assim, não tinha como não ver o que elas muito viram. Discrepante, né? Eles descrevem como um Demônio. Ser da altura de uma delas, com 3 apêndices na cabeça, que elas descrevem como chifres, né? A terminologia que elas utilizaram. A pele marrom óleo, sabe? Com o corpo besuntado, brilhante. E principalmente os olhos vermelhos que olhavam diretamente para elas. E não tinha pupila, não tinha nada, era só o olho. E elas descrevem, só o vermelho. Elas descrevem como se a criatura estivesse sofrendo, estivesse ofegante, estivesse desesperada. Sofrendo. E o cheiro também. Sim. E o cheiro também. É presente. De amônia. Aí vira a criatura, saíram correndo. A mãe ficou desesperada ao ver o estado da filha, das 2 filhas. Porque 2 eram irmãs, eram 3 meninas, 2 eram irmãs. A mãe, eu ouvi o relato da mãe, gente, sinceramente, aquela mulher não estava mentindo. Estão querendo oferecer dinheiro para nós, muito dinheiro, para que elas mintam. Sim, eles descrevem isso, né? Que 2 homens de preto, de terno preto, abriram uma maleta de dinheiro na frente dele e falam, pensa sobre não contar e de tarde a gente volta aqui para saber sua resposta. E aí foram embora. Nisso, o marido dela teria chegado em casa e os homens partiram. E diz que era um dinheiro para elas viver bem, viu? O resto da vida. É muito dinheiro. Mas minta, elas não aceitaram, a mãe não aceitou, porque o estado que elas ficaram durante um bom tempo muito em choque. E aí depois foram acontecendo outras coisas. Então as meninas viram, aí elas correram para casa, contaram para a mãe voltou com elas, não tinha mais nada, só tinha pegada no chão e o cheiro de amônia. Isso. Aí essa criatura provavelmente fugiu. E foi a criatura que foi posteriormente atropelada pelos policiais. Entre os 2P2. Entre esses 2 eventos, tem uma coisa interessante a se ressaltar, é que começou a cair uma tempestade em Varginha. Chuva de granizo. Com queda de granizo. E os moradores dizem que nunca houve e nunca mais houve uma chuva como essa em Varginha, antes daquele dia e depois daquele dia. Sabe? Como se fosse um evento que foi... coincidentemente aconteceu para, de certa forma, favorecer as criaturas, sabe? Inclusive, um dos policiais estava com a janela da viatura danificada, o vidro dele estava danificado, então ele estava sendo atingido pelos granizos e pela chuva enquanto ele se locomovia pela cidade. Ele tinha parado em casa para trocar de farda e foi após isso que aconteceu, então, a situação onde o parceiro dele, o motorista da viatura, que eu esqueci o nome, atropelou, né? Isso. E o curioso é que esse Marco, o que morreu, Marco Eli Xerez é o que morreu. E qual que era o outro? O outro era, não sei se era Renato, não fugiu o nome. Não, fugiu o nome. Uhum. O que impressiona é o seguinte, que quando esse Marco Eli Xerez foi fazer uma ronda, depois da chuva de granizo, foi fazer uma ronda, né? Porque esse suposto ET, no caso aí das meninas, não tinha achado ele. Então a polícia pediu para eles fazer uma ronda. E ele foi na casa dele, trocou, deixou a farda, porque ele não foi fardado para procurar o ET, com esse amigo dele, e ele falou para a esposa dele que, não me espere hoje, talvez eu não volto hoje. E isso vai ser uma coisa que vai mexer com o mundo. Só falou isso e saiu atrás do ET. Da criatura. E não voltou mais, né? Infelizmente. Acabou morrendo. Essa parte, ela é completamente nebulosa da história. Muito nebulosa. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Ele teria sido atingido na costela, tinha um corte na costela, mas tem relatos que dizem que não tinha ferimento nenhum nele também. Sim. Porque eles atropelaram a criatura e ele foi pegar ela para colocar dentro do carro para poder socorrer. Isso mesmo. Tem um outro relato também de uma criatura que parece que estava com a perna quebrada e ela se curou. Na verdade, isso foi quando levaram para a Unicamp. Um ortopedista parece que viu e ia tratar, quando voltou já estava regenerado. Os policiais, eles levaram a criatura até o hospital regional de Varginha e o médico de plantão falou, tirem isso daqui, isso não é da nossa jurisdição, não era pra vocês, não era pra isso aqui estar aqui, entendeu? Aí eles foram pro outro hospital que era mais distante. Hoje não sei se mas na época ele era mais meio afastadinho, que é o Humanitas. Isso mesmo. Daqui a pouco a gente volta às 5h13.
De volta ao nosso programa 5 horas e 21 minutos, gente, sem perder tempo, porque o assunto é muito grande. É só para vocês entenderem que as pessoas fizeram chacota, houve uma forçação de barra de descredibilização por parte do Exército, por parte da Aeronáutica, por parte da NASA. Lembrando que, coincidentemente, um avião lá dos Estados Unidos, da Força Aérea Americana, veio parar no aeroporto de Campinas com 2 helicópteros. Esses 2 helicópteros foram para Varginha, se não me engano, ou para a ESA, não sei, o João pode explicar isso para nós. Enfim, vamos continuar. Então, as meninas viram o ET, o guarda saiu depois da chuva, e aí, depois da chuva, ele bate no ET. Isso. Captura o ET. Captura o ET. Como uma forma de... ET legal falar isso, que ele agarra a criatura com o intuito de salvá-la, de levar ela pra dentro do carro, pra tentar levar ela pro hospital, pra tentar saber e tratar ela, porque ele teria atingido ela com o carro, entendeu? Uhum. Então, assim, foi um ato de empatia do policial nesse momento. Entendi. Achei que eles brigaram. Porque eu já vi relatos de que houve uma luta. Eu falei, não, se tivesse acontecido uma luta, ele teria se machucado mais. Essa parte da história é bem nebulosa. Bem sabe? Nebulosa. Tem partes nebulosas, viu, gente? Só o pessoal saber. Vamos continuar. Eles levaram a criatura pro hospital. O médico de plantão do hospital mandou eles levarem a criatura embora, então eles levaram para outro hospital. Uhum. Que aí é outro ponto central dessa história toda. A criatura ter sido levada pro subterrâneo do hospital. E lá, toda a região de radiologia do hospital foi interditada. Não podia chegar ninguém perto. O médico radiologista da sessão, ele não teve acesso ao corpo da criatura. Diz que o raio-x tá tudo no saco preto, né? Sim, sim. Não deixou ver a criatura. Você tira raio-x aí, mas deixa no saco. Isso. Não, e foi tudo embora, gente, os americanos fizeram a limpa. Ele não conseguiu nem colocar as placas para radiologia. Os militares não deixam que a gente coloque, você só aperta o botão aí pra gente. Depois disso, no dia 23 de janeiro de 96, as criaturas foram levadas para a SpaceX em Campinas. A SpaceX é a Escola Preparatória de Cadentes do Exército. Depois disso, foram pro famoso Hospital de Campanha da Unicamp, que é onde de fato aconteceu a autópsia, ou a biópsia das criaturas. E aí tem vários momentos fantásticos nesse episódio de Campinas. Um deles, o médico legista líder, disse que a criatura parece ter se comunicado com ele telepaticamente para dizer onde ele deveria tratá-la. Ele estaria tratando um ferimento na perna da criatura no local errado. Aí a criatura teria, de forma telepática, coagido ele a levantar a mão e tratar no local correto do ferimento, entendeu? Ah, tá. Então não teve esse negócio de que ela se autocurou. Não, até onde eu sei, não. Ah, tá. Não, mas eu entendi errado. Então tá. Paramos aí. E essas criaturas que foram no avião? Isso mesmo. Aí depois da Unicamp, elas ficaram cerca de uma semana no Hospital de Campinas da Unicamp. Aí vê se não vai ter filme, não vai ter foto. Lógico que tem, gente. E fora os outros que voltaram pra tentar recuperar justamente a criatura que apareceu no zoológico. Foram vistos outros objetos depois disso. Teve outros avistamentos. Depois de Campinas, eles foram levados para o aeroporto e foram embora para os Estados Unidos. E aí nunca mais soube sobre essas criaturas. Até abril de 96, o dia exato eu não vou lembrar. Tinha uma senhora. Ela estava numa festa infantil no Jardim Zoológico de Varginha. Teria saído para fumar um cigarro. E foi quando ela se deparou com a mesma criatura descrita pelas meninas. E lembrando que ela saiu para fumar numa varanda iluminada, a varanda, ok? E perto da varanda tinha uma cerca e ela estava ali fumando o cigarro, ela viu a criatura parada na cerca olhando para ela. E ela ficou tão apavorada que ela não conseguia sair do lugar. E essa é a parte mais legal, porque a criatura era de fato a mesma descrita pelos outros personagens desse caso. Só que o diferencial é que essa criatura estava equipada. Ela estava com um capacete azul com detalhes em dourado. Segundo ela, 2 espécies de antenas douradas nas laterais da cabeça. Então, provavelmente, acredita-se que era uma criatura que veio para buscar ou entender o que aconteceu com os semelhantes dele que vieram antes dele, alguns meses antes, entendeu?
Então, aí, voltando, os americanos vieram. Gente, se isso fosse mentira, cá para nós, por que envolveu tanto exército de Belo Horizonte, né, o batalhão não, pelotão. Pelotão de Belo Horizonte saiu de madrugada. Gente ali, quase todos viram. E uma coisa que eu achei interessante não lembro quem estava entrevistando esse militar que foi lá que ele estava lá e viu, ele fez parte do V para o corpo de bombeiro entrar com a criatura e colocar no caixote. Ele falou que eles todos tiveram que assinar depois um documento que eles não podiam ler. Eles só viram a parte da lei, do que estava escrito. Estava tampado com papel. Eles mandaram eles assinarem, todo mundo de boca fechada. Ninguém fala nada. Aí ele perguntou, mas vocês não conversavam nem escondido entre vocês? Diz que o pessoal estava em pânico. Que ninguém conversava com ninguém, entre ninguém, ninguém falava nada. De tanto medo que colocaram neles também. Ameaçaram eles de várias formas. Sua família, não é para contar nada. Inclusive o jornalista, o Pacani, como é que é? Pacani. Vitório Pacassini. Ele chegou a sair do Brasil. Porque ele foi perseguido. Tentaram atirar no carro dele umas 2, 3 vezes. Da mãe dele. Casa da mãe dele. Ele ficou apavorado e foi embora do Brasil um tempo. Agora que ele voltou e está soltando tudo outra vez. Sem falar também, Jorlene, que veio gente muito forte da NASA aqui no Brasil. Sim. Os cabeçudos da NASA vieram, que teve aqui no Brasil para buscar esses ET. Exatamente. Então não foi não é qualquer um, não. É por isso que eu tô falando, gente. O pessoal ficou descredibilizando, fazendo chacota, brincando. Mas se parar para analisar a história de verdade, você tá vendo que envolve militares, envolve polícia civil, polícia militar, exército, aeronáutica, NASA. Universidades envolve. Governo americano, universidades aqui. Não tem, então, alguma coisa aconteceu. Porque esse tanto de envolvimento, inclusive lá em Varginha, uma quantidade enorme de carros, de caminhão cheio de soldados. A gente volta daqui a pouquinho para o nosso último bloco. De volta ao nosso programa 5 horas e 44 minutos, tentamos fazer um resumão do caso Varginha para vocês. A gente vai fechar ele agora, mas nós já estamos anotando aqui que no próximo vai ser Noite dos OVNIs, ou Caso Prato, ou Hangar 18, ou Caso Paciência. Tem um monte de casos para a gente contar aqui no programa. A gente fala um por mês, né? Acho que dá para fazer por mês, né? Então vamos fechar o Varginha. Gente, o que a gente está contando aqui para vocês são relatos de pessoas, mais de 150 pessoas que estiveram realmente envolvidas. Tem mais gente, mas realmente envolvidas, mais ou menos umas 150 pessoas, entre as que viram, os soldados, os que carregaram, que botou no caixote, que levou para o avião que decolou lá em Campinas, dos Estados Unidos. O que o avião dos Estados Unidos veio fazer aqui? Avião da NASA, gente da NASA em Varginha. E aí, vamos fechar? Onde que a gente parou? Na mulher na varanda. Isso mesmo. Fumando um cigarrinho. Podemos dizer que esse é a batida do martelo, no caso Varginha, é o último episódio que envolve o caso. Eu pesquisei aqui. Aconteceu dia 21 de abril de 96, é a data exata que aconteceu. Ela visualizou essa criatura no Jardim Zoológico. Você vê, começou em janeiro. Isso mesmo, começou dia 13 de janeiro e se estendeu até 21 de abril. Sem falar que os animais morreram também. Isso mesmo. Depois que a criatura foi avistada, uma série de animais no zoológico morreram nos dias que sucederam o aparecimento dela e é inexplicável. Sim, os laudos não... São completamente insólitos. Não Só existe... um laudo que falou que um tipo de intoxicação, que eles não sabem o que é. E os outros foram causas indeterminadas. Sim. Não descobriram do que eles morreram. Como a criatura foi avistada pela mulher no zoológico, acredita-se que ela estava por ali porque eles acham que essas criaturas procuravam ficar mais próximas à água, por alguma razão. Não sei se vieram do fundo, se vieram de cima, se vieram de água, isso a gente não sabe.
Mas uma coisa é certa, toda essa movimentação aconteceu e eles tentaram acobertar e até hoje tentam e muita gente fica rindo até hoje. E é essa a ideia, que você ria bastante dessa, né? Que você não acredite que seja, você não acredite. Seja chacota. Ah, mas por que não conta? Não conta porque a população não está preparada para isso, a sociedade em si, o sistema, Sim. a religião. Principalmente a religião, acredito que seria um baque para todas as religiões do mundo. Muita coisa que envolve, muita gente que tem medo, tem gente que tem medo, nunca viu e tem medo. Então, vamos partir dessa senhora que viu lá no zoológico para a gente fechar. Sim. Depois desse acontecimento, tiveram outros pequenos casos, assim, isolados na região de Varginha, todos relacionados à morte de animais. Teve uma criadora de gansos, que também todos os gansos dela morreram, sabe? Então, assim, parece que esse é o fechamento de tudo isso. O alienígena, teoricamente, teria vindo para buscar ou estudar o que aconteceu com aqueles que vieram antes dele, em janeiro. E não sabe até então, não se tem um parecer completo de o que aconteceu com esse alienígena, se teve uma busca por ele posteriormente, entendeu? Se teve uma captura dele. Sim. Deve ter tido, provavelmente. Acredito que sim. Ela falou que... gente, a mulher ficou em pânico. Imagina você fumando um cigarro, a hora que você olha pra frente, tem um ET e, assim, olhando pra você. Uma coisa que pra mim credibiliza... Ela queimou o cigarro na mão. Ela não conseguia nem tragar, ficou estática. Uma coisa que credibiliza muito esse caso pra mim é que a maioria das pessoas que relatam os avistamentos e o que aconteceu são pessoas assim, que não tem razão nenhuma pra mentir. Não são pessoas públicas, não são pessoas... Ninguém tá pedindo dinheiro. Sim, não são pessoas assim, midiáticas, pessoas que estão buscando ganhar com isso. São senhores, senhoras, crianças, sabe? Que viveram por ali, entendeu? E tiveram essa oportunidade única, assim, na história de visualizar esse acontecimento, né? Esse caso. Então, assim... Só para fechar, lá na ESA, quando você serviu lá também, você chegou a tocar nesse assunto com alguém? Então, interessante você ter perguntado. A ESA, dentro dela, tem um pequeno museu que conta a história da ESA. Conta sobre o Pelé, porque o Pelé serviu lá, ele morou nasceu entre os corações. E existe, sim, uma partição sobre o ET de Varginha. Acredito ou não, tem lá eles têm revistas, assim, recortes de jornais sobre o caso de Varginha, como se fosse para implicar que, eles lidam bem com isso, sabe? Mas o sentimento que eu tive enquanto estive lá, claro que eu não fui muito a fundo, porque até então eu não conseguiria se eu tivesse vontade. Não, você ia ser expulso do exército. Mas a impressão que eu tive é que existe por parte dos jovens militares um deboche muito grande e por parte dos militares mais antigos um receio muito grande, entendeu? Entendi. Então, Mas o deboche é o esperado, é o que eles querem. Que as pessoas riam, descredibilizam as pessoas que viram, que o negócio é fantasia. Chegaram a falar dos anões, depois falaram lá do carinha lá que a família ficou com raiva até deles terem colocado o nome dele. Ou seja, por que foram inventando tanta história? Por que tanta polícia? Por que tanto exército? Por que os Estados Unidos veio para cá? Alguma coisa aconteceu? De fato. Por que até hoje as pessoas têm tanto medo de falar no assunto? Porque alguma coisa aconteceu. Ô, João, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, foi sim uma honra indescritível poder estar aqui com vocês. Pra mim também, viu? Foi fenomenal. Né, Lincoln? Você Com também certeza. faz parte da turma agora. Obrigado pelo convite, Juliane. A turma dos ufólogos da Minas. Pois é, vamos fazer um grupinho aqui agora. Vamos fazer. Todo mundo com chapéu de alumínio, né? Vai ficar. Então, aqui, ó, o próximo a gente vai ver se vai ser a Noite dos OVNIs, Caso Prata, o Hangar 18 ou Caso Paciência. Nós vamos escolher qual que vai ser e a gente fala no mês que vem mais uma entrevista. Vamos. Obrigada, João. Eu que agradeço. Gostei demais, viu? Você é bem seguro nos seus posicionamentos. Obrigada, Lincoln. As ordens, Helena. Obrigado a vocês. Então tá, hein? Tamo junto, hein? Tamo junto. A gente volta daqui a pouquinho.